Fala, primeiro ano, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom dia a todos. Vamos também para a aula de física de hoje, né? Nós passamos alguns exercícios ontem, né? Então aí nós vamos corrigir esses exercícios hoje, ok? Se você não lembra quais exercícios foram, né? Isso aí, ó, página 32, 34, 35 e 39 foram exercícios apenas os de sala de aula, tá? Eu não passei ainda exercício proposto nenhum, tá bom? Então vamos começar a atacar aí sem mais demorar, né? Para a gente poder abreviar o máximo possível esse momento nosso dessa correção de exercício, beleza? Então, bora para o exercício. Então, começando a página 32, exercício número 2. O que ele pede é para você assinalar a afirmativa correta que apresenta o enunciado da lei de Newton, também conhecida como primeira lei de Newton, que é relacionada com a inércia, também conhecida como lei da inércia. E aí? Qual das opções? A opção é aquela que contém a seguinte ideia, tá? Todo corpo tenta permanecer em seu estado de movimento. Se ele está em repouso, tenta permanecer em repouso. E se ele está em movimento, tenta permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá? Com velocidade constante, então. Qual das opções de mais ou menos essa ideia? Na letra A, ele diz que qualquer planeta gira em torno do Sol descrevendo uma órbita elíptica. Tá fora, não tem nada de elipse esse negócio. Na letra B, ele diz que dois corpos qualquer se atraem com força proporcional. Não é atração, essa força é outra coisa. Na letra C, diz que quando o corpo exerce força sobre o outro, reage primeiro e segundo, ação-reação. Nada a ver. Na letra D, de dentro da aceleração que o corpo adquire é proporcional ao resultado das forças. Segunda lei, não é a primeira lei. Resultado disso, todo o corpo continua em seu estado de repouso de movimento uniforme. Isso quer dizer que a alternativa correta é a letra E. Ok? Aquela que contém a ideia de que quando o corpo está parado, tenta continuar parado, quando está em repouso, quando está em movimento, tenta continuar em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Ok. Questão número 3. Em um certo ponto de ônibus, encontra-se José à espera do veículo de transporte público, também conhecido como ônibus. Okay? Em poucos instantes, segue um ônibus, se aproxima do ponto transportando o passageiro João. O João está dentro do ônibus. E ele está sentado em um banco desse ônibus. Do ponto de vista do cobrador do ônibus, ele observa o quê? Se o cobrador do ônibus está aqui atrás, deixa eu botar o ônibus aqui. Se o cobrador do ônibus está aqui atrás, né? Ok. Deixa eu tentar fazer uma armação aqui legal. Aqui. Se o cobrador do ônibus está aqui atrás, que é o piloto vermelho, e o João está na frente, que é o piloto azul, quando o ônibus segue, os dois estão em movimento em relação ao planeta Terra. Mas dentro do ônibus, o passageiro e o trocador, o cobrador, eles estão em movimento ou repouso. Um em relação ao outro está em repouso. Beleza? Então a primeira questão é a questão do referencial. Então os dois percorrem juntos a mesma distância sem sair do lugar e sem mudar a distância entre si. Então um em relação ao outro está em repouso. É a primeira coisa, tá? Que você tem que analisar a questão do referencial. E aí vem dizendo o seguinte. Na alternativa letra A, ele fala que o motorista do ônibus está em movimento em relação a João, que é o passageiro. A mesma coisa vale para o motorista, está em repouso em relação a quem está dentro do ônibus. Então, não é a correta. Na letra B, o passageiro do ônibus está em repouso em relação a José. José está do lado de fora. Então ele vê o ônibus passar carregando essa gente toda. O movimento está fora. Na letra C, se o ônibus frear bruscamente, o motorista será impulsionado para trás. Então ele está vindo. O ônibus freia, o motorista continua para frente. E não para trás. Está fora. Está errado. Na letra D de dedo, no caso de uma freada brusca, João continuará com a velocidade que o ônibus tinha antes de o motorista frear. Ou seja, tenta continuar em movimento. Beleza. Ele está de acordo com a primeira lei de Newton. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Agora, a questão número 4 não é de múltipla escolha. É uma questão discursiva. O que ele pergunta? Que um corpo preso à extremidade de um fio é posto a girar pela outra extremidade. Então, em um plano horizontal. O que significa isso? Significa que você está pegando uma coisa... Deixa eu pegar aqui um minutinho. Como um fone de ouvido. Tá aqui, eu plugo aqui e fazendo ele girar assim. Ok? Dessa maneira. Beleza. É isso que está acontecendo ali. Tá bom? Então, o que acontece? O que acontece se o fio arrebentar? Bom,
uma coisa que não vai acontecer e que às vezes você vê em desenho animado, tá? Você tem a coisa sendo movida. Se o fio arrebenta, ela, ao invés de sair, cai imediatamente. Isso não acontece. Você está no plano horizontal, essa coisa que está circulando, ao arrebentar o fio, ela sai na direção tangente ao círculo naquele ponto. Ou, se você preferir, ela vai escapar por causa da inércia numa direção perpendicular ao fio. Lembre-se, a gente falou muito isso em movimento circular, né? Então aqui está o centro da circunferência. Gente, desculpa o desenho da circunferência, está mal feito pra caramba. Mas vamos imaginar, forçando a barra, que isso aqui seja um círculo. Tá ok? Aí o cara está vendo aqui no círculo. E de repente aqui está o fio, né? E a pedra está aqui, por exemplo. Amarrada aqui. Ok? Então, nesse momento, a velocidade é para cá. Lembre-se disso? Que a velocidade é sempre tangente à circunferência, está em 90 graus em relação ao fio, em relação ao raio. 90 graus. Beleza? Se a corda arrebentar, esse cara vai sair na direção da velocidade vetorial instantânea dele, por causa da inércia. Não tenta manter a velocidade? Então, se a velocidade é para cá, ele vai para cá. Então a resposta mais correta aí, ou a ideia, porque você pode representar isso com outras palavras, mas a ideia que você tem que responder ali é a seguinte, tá? O corpo, ele continua em movimento, escapando da circunferência na direção tangente a ela, ou seja, na direção do seu vetor velocidade instantânea, devido à sua inércia. Tá bom? Opa, deixa eu botar aqui de uma maneira mais na direção sua velocidade vetorial. Cai de quê? Por causa de quê? Inércia, né? Se a velocidade está aqui, o cara vem para cá, tenta manter o movimento retilíneo uniforme. Se isso for feito num espaço em que a gravidade não influencia, ele vai direto, se perde e some no espaço, em linha reta com velocidade constante. Como é feito na Terra, né? Quando ele sai um pouquinho depois, ele cai, mas aí é por causa da ação da gravidade, beleza? Se não existisse a gravidade, ele continuaria reto para o resto da vida, ok? Vamos para o próximo exercício, então, página 34. Muito bem, página 34. Na questão número 7, ele diz que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante de um dado corpo é igual ao produto entre a sua massa e a sua aceleração, né? Considerando que a massa do corpo permaneça constante e tal, né? Então, e aí sobre um corpo cujo somatório de forças é nulo, ou seja, você somou vetorialmente as forças, o resultado deu zero, então uma força resultante é zero, tá? Pode-se concluir corretamente, de acordo com a segunda lei de Newton, né, que vai acontecer o quê? Se a resultante do corpo é nula, se a força resultante é nula,
Então o vetor da aceleração também é nulo. Se o vetor da aceleração é nulo, o único movimento que pode sair daí é movimento retilíneo uniforme ou ausência de movimento, ou repouso. Ok? Só tem uma dessas duas opções, certo? E qual das alternativas ali fala sobre isso? Na alternativa letra A diz que a massa do corpo é nula. Na alternativa letra B diz que o gráfico da posição versus tempo é uma parábola. Posição versus tempo, uma parábola, é movimento retilíneo uniformemente variado. Tá fora. Na letra C diz que o corpo está em repouso em movimento retilíneo uniforme. Opa! Letra C. Alternativa correta. Ok? Beleza? Questão número 8. Então observe as situações 1 e 4 aqui nas figuras a seguir, onde os blocos M e 2M são submetidos à força resultante F e 2F. Tá? Aí a pergunta vem embaixo, então vou subir ali um pouquinho, tá bom? Inclusive eu vou parar aqui. Então rapidinho, voltamos ali, ó. Então, em relação àquilo ali, né, nós temos o quê? Com relação aos módulos das acelerações A1, A2, A3 e A4, sofridas pelos blocos respectivamente das situações, é correto afirmar que quem é maior, quem é menor, ou se tem alguém igual. Isso aí a gente pode fazer um cálculo aproximado, tá bom? Pela segunda lei, vou botar aqui em cima que não vai influenciar, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então eu vou ter aqui, ó, como eu está me interessando a aceleração, eu vou fazer uma mudança naquilo ali. A massa está multiplicando, passa para lá dividindo. Então a massa, a aceleração vai ser igual a força resultante dividido pela massa. Nós vamos usar isso aqui para responder a pergunta que ele nos fez, na verdade. Tá bom? Então vamos tentar responder ali. Ó, aqui na situação 1, por exemplo, né? A aceleração é igual a Fm. Não tem como ficar assim. Não tem como ficar melhor. Essa aceleração 1. A 2 está aqui do lado. Tá? Então aqui do lado. A aceleração 2 é igual a força resultante dividido por 2m. Ou seja, metade de Fm. Eu também posso escrever assim, que acho que assim vai ficar mais claro. Metade de Fm, tá vendo? Na aceleração 3, vamos lá. Na aceleração 3, ele vai me dar que vai ficar 2F dividido por M. Deixa eu botar uma E maiúscula aqui, deve ficar tudo igual. Isso. O que vai dar 2 vezes Fm. Lá é o dobro. Aqui é a metade. E finalmente na quarta. Ó, a aceleração da quarta situação vai me dar 2F, 2M, que é igual a F sobre M. Beleza? Ok. Então, aqui eu posso ver que a aceleração 2 é o dobro de F sobre M. E que a aceleração 3, melhor dizendo, né? Aqui eu botei errado, vamos lá. 3, isso. A aceleração 3 é o dobro. E que a aceleração 2 é a metade. Então, na verdade, a aceleração 2, né, ela é menor e a aceleração 3, ela é maior. Só que a aceleração 1 e a aceleração 4 são iguais. Então, A1 e A4 são iguais. Tá vendo? Tem alguma coisa que me diz exatamente isso? Vamos ver. Na letra A, A2 menor que A1 igual a A4. Opa! Logo de primeira, por causa disso, a letra A é a alternativa correta. Próximo exercício aqui, deixa eu subir um pouquinho a página aqui. Questão 9, então. Aí tem um corpo de massa 0,5 kg sob a ação de duas forças, como mostra a figura. Qual é a aceleração adquirida pelo corpo? Aproveitando aquilo que a gente colocou ali ainda agora, né, a aceleração... Opa, deixa eu pegar um piloto que escreva de verdade aqui. Okay? A aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. Esse é o valor da aceleração.
segunda lei de Newton. E ali eu tenho uma força para lá e uma força para cá. Eu vou então fazer a força resultante entre essas duas, que é a soma vetorial das duas. Então a força resultante ali, ó, vai ser, como uma está para lá e a outra está para cá, vai ser uma menos a outra. Quem é maior? Quem está para a direita. Então eu vou pegar ela primeiro para o meu resultado positivo. Uma malandragem que a gente faz. Então aqui, ó, F1 menos F2. Beleza? Que vai ser 20 menos 15. Tá? Logo, a força resultante vai ser igual a 5 newtons. E aí, quando eu jogar lá na fórmulazinha, né, essa força resultante vai me dar 5 dividido pela massa, que é 0,5. Logo, quando eu dividir, essa aceleração vai me dar 10 metros por segundo ao quadrado. Que já é a nossa resposta. Tá? Não é exatamente um cálculo dificílimo, né? Tá valendo? Tá valendo, né? Beleza. Tá? É uma questão discursiva, acabou ali. Questão 10. Na questão 10 ele diz que logo após saltar de um avião, um paraquedista atingiu velocidade de 53 metros por segundo. Quando abriu o paraquedas, a velocidade foi reduzida para 5 metros por segundo, no intervalo de tempo igual a 6 segundos. Considerando que a massa do conjunto paraquedista e paraquedas é igual a 70 kg, a intensidade média da força resultante em newtons, que atuou no conjunto desse intervalo de tempo, é igual a quanto? Bom, nesse problema vamos começar diretamente da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A massa do cara são 70 kg. Tá aqui, ó. Tá? 70 kg. É o valor da massa. Beleza? Não tem aceleração. Os valores que ele me dá, atingiu a velocidade de 53 metros. Aí abriu o paraquedas, a velocidade foi reduzida para 5. Então, apesar de ele estar falando aqui, ó, atingir a velocidade, leia com cuidado a situação. Depois de saltar, o paraquedas atinge velocidade de 53 metros por segundo. Então o paraquedista cai, quando está em 53 metros por segundo de velocidade, que é rápido pra caramba o que ele faz, puxa a cordinha. Aí abriu o paraquedas. E aí a velocidade reduziu para 5 metros por segundo. Ou seja, na situação da abertura do paraquedas, o cara reduziu a velocidade. Então preste atenção numa situação. Esse valor aqui, na verdade, é o valor da velocidade inicial. E aquele ali é o valor da velocidade final. Em quanto tempo? 6 segundos. Delta T. Ou simplesmente, se você preferir, T. Para eu calcular a aceleração, eu posso usar a equação da aceleração. Ó. Aceleração, delta V, delta T. Ok? E aí eu vou chamar aqui de delta ou T, tanto faz. E aí eu posso calcular. Vamos lá? Então, velocidade final, 5. Menos velocidade inicial, 53. Dividido pelo tempo, que é 6. Vamos, se fizer 5 menos 53, e aí está na ordem correta, então vai dar número negativo, dane-se, né? O número vai estar correto. 5 menos 53 vai dar 48 com sinal negativo. E quando você dividir por 6, essa aceleração vai dar menos 8 metros por segundo. Tá? Porque a aceleração foi negativa, porque a velocidade foi reduzida. Quando eu jogar no valor, na segunda lei de Newton, aí vai me dar força resultante igual a massa, que é 70 kg, multiplicado pela aceleração, que é menos 8. E aí? 8 vezes 7, 56, com mais um zero, 560, menos com mais menos, 560 newtons. Então, veja, o valor da força foi de menos 560 newtons. Isso quer dizer que o valor da força teve intensidade 560, direção da aceleração e sentido oposto ao da velocidade, ao do movimento. Né? Então o que acontece? O menos aqui serve para indicar o sentido da aceleração e da força resultante. Tá bom? Mas na hora de eu pegar o valor, me interessa apenas o módulo. O módulo de 560 negativo é 560. Então, por isso, a resposta lá é a letra B. Tá? Sei que às vezes parece meio confuso, mas toda vez que o cara falar aqui
intensidade ou módulo pega somente o valor positivo. Desculpem, o valor sem sinal. Tá ok? Independente de ser positivo ou negativo. Ok, pessoal? Não deixa isso enganar vocês não, tá? Então tá feito aqui. Vamos para a questão ali número 11. Então, uma bala de revólver com massa 10 gramas e velocidade 400 metros por segundo atinge o colete de proteção usado por um policial, penetrando 1 centímetro no colete até parar. Considere que durante a penetração, a força resultante do colete da bala é paralela ao deslocamento da bala e permanece constante. Nessa situação, qual o módulo dessa força? Bom, mais uma vez, vai haver a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, só que aí o problema é bem mais complexo. Por quê? Porque ele fala de um colete, e aí ó, a bala de revólver tem 10 gramas de massa, a velocidade é 400 metros por segundo, atinge o colete e penetra 1 centímetro no colete. Vamos identificar quem são esses valores? Vamos lá. O valor da massa, 10 gramas. A velocidade inicial, 400 metros por segundo. Ok? Até parar. Velocidade final, 0. Ok? E aquele 1 centímetro ali? Pois é, aquele 1 centímetro é a distância que a bala percorreu sob a ação daquela aceleração. Então, distância percorrida. Delta S igual a 1 centímetro. Ok? Também embaixo, vocês podem reclamar aí, porque não estão enxergando. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar a página para cima para ficar mais fácil da gente ver, tá bom? Então, jogando a página para cima, ficou assim então, tá? Esses 4 valores aí. Nem todos eles estão no sistema internacional. Veja ali, gramas e centímetros. Vamos fora. O que acontece? Vamos ter que passar para o sistema internacional ali. Então, deixa eu pegar aqui em azulzinho para a gente poder colocar. Os 10 gramas tem que dividir por 1000 para passar para aquilo. 10 dividido por 1000 vai dar 0,01, que é 1 centésimo. Então aqui vai dar 0,01 quilograma. E 1 centímetro é 1 centésimo de metro, o que vai dar 0,01 de novo. Ok. Tendo eliminado essas duas unidades que não são do sistema internacional, o que a gente precisa? Como eu apaguei aqui, né? Calcular a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Massa foi dado. 10 gramas. Ia falar 1 grama. 10 gramas, né? Só que a aceleração não foi dada. Vou ter que calcular a aceleração. No outro eu calculei a aceleração pela definição da aceleração. Aqui não vai dar. Mas eu tenho outra coisa, que é a distância. Percebeu? Então a distância eu consigo usar a equação de Torricelli. Lembra dela ainda? Ou não? Lembra? Ótimo. Né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então, la equazione di Torricelli, tá ali, substituindo os valores. Vamos ter ali então a velocidade inicial como sendo 400, vai ter que levar ao quadrado. Aqui vai ser 0 levar ao quadrado. Se tudo fosse mole assim, né? 2 vezes A vezes o valor da distância. 0,01. Então, 400 ao quadrado é 16 com 4 zeros. Mais 2 não. 2 vezes 0,01. 0,02 aceleração. Isso vai ser igual a 0. Então, quando eu jogar para lá, vai ficar menos 160 mil. Nossa! E vai dividir por 0,02. Esse vai ser o valor da aceleração. Nossa! Quanto será que vai dar isso? Então vamos lá. A aceleração vai dar. Obviamente, 16 dividido por 2 é 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais.
Se fosse 160 mil dividido por 2, daria 80 mil. Como eu tenho mais duas casas decimais, tem que acrescentar mais 2 zeros. Então vai dar 8 milhões de metros por segundo ao quadrado. Como lá os valores estão em sistema notação científica, no final vai dar notação científica. Eu vou deixar o número assim por enquanto para jogar aqui. Vai ficar meio grande, mas vamos fazer aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu pegar o azulzinho, né? Que eu tô fazendo de azul. Então, vamos lá. Força resultante. Massa. Quanto é que vale a massa mesmo? 10 gramas, 001. Multiplicado pela aceleração, que é tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui. Quando eu fiz essa conta, 1 vezes 8 vai dar 8 mesmo. Eu tinha 6 zeros, mas vou ter que eliminar duas casas, então vai dar 4 zeros. 80 mil newtons, que se eu botar em notação científica, a vírgula vai parar aqui, são 4 casas decimais, então a força resultante vai dar 8 vezes 10 elevado a 4 newtons. E 8 vezes 10 elevado a 4 é a resposta letra A, mais uma vez. Show! Então essa aí já foi. Ok, beleza? Vamos então à questão número 12, tem um gráfico para a gente analisar ali, né? Toda vez que tem gráfico, significa que tem um movimento retilíneo uniformemente variado aí para a gente analisar. Certamente. Desconfia logo. Vamos ali então, na questão 12. O gráfico abaixo ilustra a variação com o tempo do módulo da força resultante que atuou sobre um bloco durante o seu movimento retilíneo. Então a força é variável. Ó que furada. Sabe-se que a força resultante deve sempre a mesma direção, no mesmo sentido do movimento do bloco. Então ela está sempre atuando no sentido de aumentar a velocidade do bloco. Em relação ao módulo da velocidade do bloco, é correto afirmar que aconteceu o quê? Gente, o valor da força aqui permanece constante, mas ela está atuando. O valor da força aqui continua descendo, mas ela está atuando. O único momento em que a força para de atuar é nesse ponto, que atinge o valor zero. Então, nesse ponto aqui, ó, a força resultante passa a ser zero, o que significa que a aceleração é nula. O que significa que naquele momento a velocidade é constante. Mas em todo esse trecho, aqui, ó, a força resultante foi maior do que zero e foi paralela à velocidade, ou seja, ela atuou na mesma direção do movimento do bloco, o que significa, então, neste caso, que a velocidade, ela sempre aumentou. Ok? Baseando-se nisso, vamos analisar as alternativas. Na letra A, diz que a velocidade permaneceu constante entre os instantes 0 e 1 segundo. Não. Na letra B, diz que a velocidade diminuiu entre os instantes 1 e 2 segundos. Não. Na letra C, diz que a velocidade foi nula entre os instantes 2 e 3 segundos. Puxa. Nesse trecho aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, né? A velocidade foi constante, não nula. Ela pode ter sido nula, vamos dizer que quando chegou a frear o cara, aí a velocidade parou. Só que ele não diz que é isso no enunciado. Então, vamos à letra D de dedo. A velocidade aumentou entre os instantes 0 e 1 segundo. Bom, realmente aumentou. Não só no instante 0 e 1 segundo, mas também nesse instante. Ó, então essa opção está correta, tá? A letra D de dedo é a opção correta aqui. Beleza? Vamos então à página 39 agora. Muito bem, exercício da página 39 agora, nas questões 20, 21 e 22 apenas. Beleza? Então vamos começar na questão número 20, onde ele fala ali que ao passar próximo a uma linha férrea, o rapaz presencia a colisão entre um trem de ferro e uma motocicleta que havia sido abandonada na linha. Opa, ninguém se feriu provavelmente. Após essa colisão, constatou-se que a moto sofreu muitos danos, dividindo-se em vários pedaços. Já o trem, no entanto, praticamente não foi danificado. Durante esse fato, é correto afirmar que durante a colisão, o que aconteceu? Estamos falando da terceira lei de Newton,
Então, cabe aqui eu esclarecer que, independente da consequência para os corpos, durante a interação, as forças são iguais. Isso quer dizer que a força que é capaz de produzir efeitos drásticos a um corpo, essa mesma força em relação a outro corpo pode não provocar muitos danos, como é o caso aqui, tá bom? Mas não significa que as forças tenham sido diferentes. Como foi um para-ação-reação, as forças foram iguais. As consequências podem ser diferentes, mas as forças são iguais. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu é que a força exercida pelo trem e a moto tem a mesma intensidade, mesma direção que a força exercida pela moto sobre o trem. Mesma intensidade e mesma direção, sentidos opostos. Por enquanto a letra A está correta. A força exercida pelo trem é de mesma intensidade, direção e sentido. Direção e sentido não, sentidos são opostos. O trem, por ter massa enorme, exerce sobre a moto uma força maior. Não, a força é igual. E o trem, por ter uma massa enorme, exerce uma força menor. Também não. Então, por causa dessa última parte aqui, sentido, a letra B está errada. Sobrando para a letra A, será a opção correta. Beleza? Questão número 2, então. O uso de hélice para a propulsão de aviões é muito frequente, porque quando o movimento dessas hélices empurrar para trás, o que acontece? O avião se move para frente. Esse fenômeno é explicado por quê? Ora. Da mesma maneira que eu tenho uma hélice aqui, né? Essa hélice empurra o ar para trás, tá? Então aqui existe a força da hélice sobre o ar, e aí a hélice é empurrada para frente, a força do ar sobre a hélice. O que acontece então é que, como a hélice está agarrada no avião, o avião vai junto com a hélice, ou seja, é um par ação-reação. Terceira lei de Newton. Então a opção correta é o princípio da terceira lei de Newton, princípio da ação-reação. Letra C. Ok? Vamos então à última questão de hoje, 22. Questão 22, então. Um operário empurra duas caixas A e B de madeira sobre uma superfície horizontal. E essa loja na qual ele trabalha, né, mandou ele fazer isso e ele fez. Aí ele exerce força sobre o bloco A, conforme a figura. Ok? Ele começa a refletir sobre o modo da força que existe entre as duas caixas aqui no ponto de contato entre elas. E aí ele conclui corretamente que, bom, ao empurrar ali, a caixa A faz uma força sobre B, que é a força de A sobre B. Só que a toda ação existe uma reação. Então B começa a empurrar A de volta. E aqui vai ter uma força de B sobre A. Beleza? O que a terceira lei de Newton fala? Se eu trabalhar com vetores, a força de B sobre A é igual ao negativo, deixa eu colocar mais para cá, da força de A sobre B. O que significa sinal negativo nesse caso de vetores? Significa sentidos inversos. Então, enquanto a força de A e B vem, a força de B e A vai. Mas, se eu pegar só os módulos, os números sem sinal, sem direção, sem nada, a força de B sobre A é exatamente igual à força de A sobre B. Então, os valores numéricos são iguais, mas os sentidos são opostos. Tá bom? E qual das opções, já que o cara concluiu corretamente, né? Qual das opções então reflete o pensamento do sujeito? Na letra A diz que se as duas caixas têm movimento acelerado, a força que A faz é maior que a força que B faz. Está fora. Letra B, se as caixas têm movimento retardado, a força A faz com que B seja menor que a força que B faz sobre A. Está errado também. A força que A faz sobre... somente se as duas caixas têm movimento uniforme, a força que A faz sobre B é igual à força que B faz sobre A. Está fora. Em qualquer momento essas forças são iguais. Independente do movimento. A força que A faz sobre B é igual à força que B faz sobre A, seja um movimento acelerado, retardado ou uniforme. Letra D de dedo é a opção correta. Bom, pessoal, é isso aí.
Nós terminamos esse exercício por hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade à matéria. Falou, pessoal? Então se mantenham ligados aqui na plataforma. Não esqueça de dar aquele presente na plataforma para a gente registrar a presença, como eu falei ontem lá no grupo, tá bom? Gente, uma boa semana para vocês. Fiquem seguros, fiquem bem, tá bom? Semana que vem a gente se vê de novo. Valeu!